Muito bom dia, como é que vocês estão? Esse é o nosso 11º dia dessa jornada Desperte Sua Voz. Como tem sido esses 10 dias até aqui para você? A gente já está praticamente, né, hoje mais do que a metade desse desafio. E o capítulo de hoje está lá em Deuteronômio 11, tá bom? Mas antes disso, eu quero lembrar vocês que agora a gente está indo para uma terceira etapa dessa jornada de 21 dias. Kalene, que jornada é essa? O nosso desafio, não vou dizer desafio, né? Esse Desperte Sua Voz, ele está separado em 5 etapas. A gente já passou pela primeira e pela segunda, agora nós estamos caminhando para a terceira, tá? E a terceira fala sobre o fogo que purifica. Na primeira foi a luz que revela, né? Muitas coisas foram reveladas ali para você e para mim também, né? Depois, a segunda etapa já foi o coração que se realinha. E agora a gente vai aprender a identificar e apresentar isso para que aquilo que está competindo com o lugar que Deus deveria ocupar no nosso coração seja purificado, sabe? Seja limpo. Agora a gente vai passar por um processo de limpeza, né? A gente cavou, foi atrás de muitas coisas até aqui. E dessa jornada para as próximas vão ser um processo de purificação, de limpeza, tá bom? Mas antes disso, vamos apresentar esse momento aqui para que o Espírito Santo ele possa conduzir, ele possa direcionar cada um de nós, trazer à luz aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser trabalhado e que nós possamos permanecer, que todas as pessoas que passarem por essa jornada de despertar, elas sigam firmes, elas sigam, Pai, mesmo em meio ao desconforto, mesmo em meio à insegurança, mesmo em meio ao desconhecido. É o que nós te pedimos nesse momento, Espírito Santo. Vem e conduza o restante dessa jornada, o restante desse despertar. E assim como Paulo falou a Timóteo, reacende o dom que existe em você, que o Espírito Santo venha reacender o dom que existe em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, não se preocupe com o retrovisor da moto aqui atrás, não. Vou até ficar bem aqui para não, sabe, não gerar nenhuma distração. O capítulo 11, ele começa assim: ame o Senhor seu Deus e obedeçam sempre ao que ele exige. Seus estatutos, seus decretos e mandamentos, lembre-se de que não falo a seus filhos que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte, o braço poderoso. Eles não viram os sinais, os atos poderosos que realizou no Egito contra Faraó e contra a sua terra. Não viram o que ele fez com os exércitos dos egípcios e seus cavalos. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto e até chegarem aqui. Aí no verso 8, né, pulando aqui para o verso 8, diz assim: portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Aí eu vou pular aqui para o 13, que diz assim: se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, se amarem o Senhor seu Deus, se servirem Ele de todo o coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono, as chuvas de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzem vinho novo e azeite. Aí eu já vou pular aqui para o 18, que diz assim: grave estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem as mãos e prendam na testa como lembrança. Ensine a seus filhos, converse a respeito dela, quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando se deitarem, quando se levantarem. No 22 ele diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Amem o Senhor seu Deus, andando em seus caminhos, apegando-se firmemente a Ele. E no 24 diz: todo lugar em que puserem os pés será de vocês. O 25.
aonde quer que forem em toda a terra, ninguém será capaz de resistir, pois o Senhor, seu Deus, fará os povos se apavorarem e temerem vocês como lhes prometeu. Esse capítulo, deixa eu dobrar aqui para não atrapalhar. Ele fala sobre a permanência na promessa. Ele fala sobre a permanência quando o sonho acontecer, quando o milagre chegar. Só que para a gente permanecer com aquilo que nós vamos conquistar, vai exigir de nós dependência no lugar secreto. Dependência de Deus, porque se Deus está, se existe algo que está ocupando o lugar de Deus, Ele vai nos revelar. Por isso que para gente permanecer em algumas áreas que nós vamos conquistar, nós vamos dominar e governar, essa permanência de resultado, essa permanência de avanço, essa permanência de amadurecimento depende do lugar que Deus ocupa no meu e no seu coração. Por isso que tudo isso que a gente falou até aqui foi para quê? Foi para cavar, sabe? Foi para expor aquilo que estava competindo com Deus no nosso coração, das nossas motivações, daquilo que a gente acreditava que estava fazendo que era certo, né? Mas na nossa perspectiva, só que na perspectiva da palavra, o que a gente estava fazendo, na verdade, era mais para o nosso próprio benefício, né? Então não basta entrar na promessa, não basta você receber o milagre, é necessário permanecer alinhado nele. Porque senão a gente vai receber o milagre, como que a gente vai multiplicar aquilo ali? A gente vai receber as conquistas, vai avançar, vai amadurecer, mas como que a gente vai fazer com que a partir daquilo que já está na nossas mãos se multiplique ainda mais, cresçam ainda mais e acima de tudo sejam repassados para a próxima geração, que os meus filhos, os meus netos, eles deem continuidade àquilo que eu recebi, sabe? É você deixar um legado, eu vou dizer, mais ou menos assim. É você deixar um legado, é você transferir a sua fé. Eu acho muito lindo a história de Timóteo, porque a avó dele tinha, a mãe dele tinha, e ele tinha uma fé fervorosa, que fala lá na palavra, né? Então, o que vai exigir de nós para que a gente permaneça nessa dependência de Deus, se renda a Ele, se submeta a Ele? A constância. A constância é em nos disciplinarmos para cuidar do espírito, do corpo e da nossa alma, porque a fidelidade ao coração, a influência das nossas emoções, as distrações, tudo isso nos afastam, vamos dizer assim, desse lugar seguro. O coração ele precisa permanecer conectado para ele não se perder novamente. A gente precisa dessa conexão, desse relacionamento, dessa intimidade constantemente para que a gente não se desvie futuramente lá na frente, né? Então é amar, é obedecer, é guardar os mandamentos como a palavra, né, eu acabei de ler aqui nos ensina, porque muitas vezes a gente vive uma espiritualidade tentando só agradar, tentando compensar, tentando, sabe, merecer e não decepcionar, tentando dar exemplo, tentando proteger, guardar uma reputação, também existe isso. E o que que isso, quando a gente age dessa forma, o que que isso gera? Sabe, gera peso, gera ansiedade, gera culpa, gera uma exaustão emocional, sabe? E Deus ele tá mostrando aqui que ele quer relacionamento antes de qualquer resultado que a gente possa, sabe, gerar agora e futuramente. E aí ele fala do verso 2 ao 7 que quem espera, quem esquece o cuidado de Deus, facilmente se torna instável nas suas emoções. Por que que a geração que vinha, digamos assim, de Josué para frente era muito estável emocionalmente? Porque eles não presenciaram aquilo que Josué presenciou, aquilo que a geração anterior de Josué presenciou. E acima de tudo, eles não souberam, sabe, compartilhar, entregar, ensinar,
multiplicar, repassar, eu posso dizer assim, as experiências, aquilo que foi vivido lá atrás para as próximas gerações. Então, quando a gente está ferido, frustrado, cansado, sabe, muito sensíveis, o coração ele foca no que perdeu, no que aconteceu e no que acabamos no que aconteceu e no que ainda, né, está para acontecer, porque a gente acaba esquecendo quantas vezes Deus nos sustentou, quantas vezes Ele abriu portas, quantas vezes Ele nos conduziu diante de processos, quantas vezes Ele nos deu de livramento em situações que muitas das vezes a gente nem sabia, mas Ele estava ali, Ele percebeu, Ele sabia, e Ele estava ajudando, Ele estava aconselhando. O cuidado de Deus sempre se manteve presente. Talvez nós aqui, devido às dores, às frustrações, a gente não percebia esse cuidado. Do verso 10 ao 12 diz assim que o Egito, na época do Egito, o resultado deles dependia da força humana. Quando eles saíram do Egito e caminharam para o deserto e estavam vivendo no deserto rumo a essa terra prometida, o resultado deles dependia da dependência do Senhor. Então, no Egito havia controle, porque eles acordavam, sabiam o que tinham que fazer, sabiam, entre aspas, o que ia acontecer. Aquilo ali já era uma rotina, já no automático. A partir do momento que eles estavam no deserto, eles dormiam sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, com aquela instabilidade. Será que vai ter comida? Poxa, mas no Egito era melhor. A gente pegava umas porradas, né? Mas assim, a gente era escravizado, mas tinha o que comer. Ai, tinha isso, tinha aquilo. Ou seja, no Egito tinha controle, tinha zona de conforto, mas no caminho nessa transição até a terra prometida exigia dependência e exigia lidar com desconforto, exigia lidar com o desconhecido, porque isso quebrava a autossuficiência, o esforço contínuo para garantir a sobrevivência deles na promessa, só que na promessa eles precisavam confiar em Deus, ou seja, essa transição toda exigia confiança e não controle. E a dependência emocional, ela faz a gente tentar controlar, sabe? Tentar buscar garantias, segurar, prever, encontrar segurança, uma segurança visível, mas a maturidade espiritual aprende a viver pela confiança. No verso 16, deixa eu ler aqui. Eu não sei se eu li. Não, não li o verso 16. O verso 16 diz assim, ó, mas tenham cuidado, não deixe seu coração ser enganado, levando-o se afastar do Senhor e adorar outros deuses. E aqui a gente tem que estar atento ao desvio do nosso coração, porque ele não começa no comportamento, sabe, nas atitudes, ele começa no desejo do coração. Ele começa em um olhar, uma sensação diferente. O desvio ele já começa aí. Então o coração ele sempre vai se mover em direção daquilo que ele mais alimenta. E isso fala de influências, de distrações, de apegos, sabe, de situações não tratadas, porque quando o coração encontra identidade em algo externo, a segurança em pessoas, o valor dele no reconhecimento, ele vai lentamente começar a descentralizar. Lentamente Deus ele vai deixando de ocupar a centralização do coração. E aqui Deus, o que que ele quer? Ele quer ocupar espaço. Só que se existe algo que ocupa mais espaço do que Deus, ele começa a direcionar a nossa vida. Como assim? Aquilo que mais ocupa espaço no coração direciona a sua vida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela está lendo Deuteronômio e ela disse que a dependência emocional é uma idolatria. Eu já tinha falado isso, né, em alguns momentos. Toda vez que eu conversar com pessoas que trabalham nesse assunto, leva muito para a parte relacional, de pessoas, de vínculos, mas estudando, lendo e atendendo muito, eu comecei a enxergar que a dependência emocional ela não é só com pessoas.
ela pode ser em status, ela pode ser em rótulos, em reputação, ela pode ser em coisas que às vezes a pessoa ela não percebe. Então, assim, são situações que ocupam espaço. Então, se, sabe, um ídolo para mim que eu precisei quebrar era conhecimento, era estudo, porque tudo para mim era estudar, 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 estudar. E eu comprava muitos cursos, comprei, né, muitos cursos, alguns eu nem estudei, alguns eu comprei, não terminei de pagar. Alguns, sabe, eu comprei, tipo assim, R$ 10, mas eu via que não era nada, não ia me acrescentar, mas porque eu sempre tive essa percepção de que eu tinha que me desenvolver, que eu tinha que me preparar, que eu tinha que estudar, que estudar, que estudar. E às vezes você estuda tanto que você fica tão cheia, que você esquece daquele que te deu o sustento, daquele que te deu o conhecimento. E aí é onde o ego se inflama, tudo é o seu conhecimento, e aí você passa a olhar para as coisas não na perspectiva espiritual mais, e sim na perspectiva do seu intelecto. E até isso, Deus ele mexeu em mim, porque teve um tempo assim que eu me vi tão presa diante do medo, tão paralisada, que é como se tivesse apertado um botão de delete na minha mente e tudo que eu tinha aprendido até aqui, eu esqueci. Simplesmente eu esqueci. Eu não conseguia lembrar, não conseguia gravar um vídeo, uma live assim, eu não falava coisa com coisa. E quem me acompanhava de perto, né, as minhas pastoras, minhas líderes, elas sabiam. E eu comecei a procurar o que que aconteceu. Até nessa busca eu fui ler um livro. E aquele livro, ele ativou tudo o que eu já tinha. Eu não vou dizer que ele ativou, né? Ele despertou, porque estava adormecido. Só que esse despertamento não foi mais. Nossa, eu tive um insight aqui poderoso. Esse despertamento, ele não foi como é que eu posso dizer para vocês? A minha visão para as coisas já mudou ali completamente, já não era mais a mesma. Por mais que era o mesmo conteúdo, eu conseguia, sabe, encaixar ele em uma situação que antes eu não conseguia, eu não via por essa perspectiva. E o meu olhar foi mudando, por quê? Porque eu deixei de me levar muito pelo conhecimento, muito pelas informações que eu tinha adquirido até aqui, e passei a olhar e a buscar entender na perspectiva de Deus, na perspectiva espiritual, tá bom? Então é só pra gente entender que aquilo que ocupa demais espaço no nosso coração vai direcionar as nossas decisões em alguns momentos. Então, a constância espiritual nossa é fortalecer as nossas raízes, porque a expansão do reino, da sua vida, do seu ministério, daquilo que você está esperando que cresça, que floresça, ela vem depois do alinhamento, obediência e dependência e permanência. Porque Deus ele não entrega expansão sem antes trabalhar a sua estrutura interna. Crescimento sem estabilidade emocional e espiritual vira peso. Por que tem muitas pessoas, muitos líderes, gente, líderes doentes, líderes feridos, que estão levando o ministério, o trabalho, a responsabilidade, sabe, com muito peso, com muita carga. Por quê? Porque falta um alinhamento, falta esse olhar, falta esse cuidado, falta esse pilar emocional que olha, né, para as nossas emoções, porque quem é muito emocional ignora o espiritual. E quem é muito espiritual ignora o emocional e não tem como a gente ignorar, porque uma coisa acrescenta na outra, né? E aí a direção espiritual, ela também envolve responsabilidade, porque no verso 26 ao 28 diz assim: Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. O 27, vocês serão abençoados se obedecer aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor. Aqui nós temos uma opção. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Tá aqui, ó, te dou o caminho A e o caminho B. O caminho de bênção ou de maldição, você que escolhe. Simples assim, né?
essa direção espiritual, ela envolve responsabilidade, porque toda escolha interna fortalece uma direção. Aquilo que nós alimentamos, toleramos, priorizamos, buscamos continuamente molda o nosso coração. E o coração é construído pelas escolhas que fazemos diariamente. Para fechar aqui, a promessa para nós não é sustentar apenas o lugar pelo qual a gente chega, mas é pela condição do nosso coração, enquanto a gente carrega e permanece na promessa. Ou seja, o importante não é só chegar, sabe? Mas é permanecer com o coração alinhado enquanto nós estamos chegando, enquanto nós chegamos, para que aquilo que nós carregamos seja entregue, seja repassado para quem vai dar continuidade à nossa missão, como Moisés, que repassou o bastão, digamos assim, para Josué. Amém? Então, é aqui que eu finalizo esse 11º dia. Amanhã nós vamos para o 12º, número 12, um número profético, um número que fala de governo, que fala, sabe, de uma conquista de território. Amém? Então, Pai, te apresento e te entrego aqui mais esse dia. Que o Senhor possa revelar aquilo no nosso coração que ainda compete contigo. Que o Senhor traga direcionamento, sabe? Abra os nossos olhos espirituais para que verdadeiramente nós possamos, Pai, nos render e apresentar diante de Ti aquilo que às vezes estava oculto, aquilo que às vezes estava, Senhor, morto, adormecido, mas que o Senhor quer reativar, o Senhor quer avivar no nosso interior para que a gente glorifique o Teu nome, que as pessoas conheçam o Deus, o Pai, o Rei, sabe, o Todo-Poderoso que o Senhor é. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém, amém, amém. E eu vejo você amanhã.